Olá para todos, aqui é o professor Edgar, do Departamento de Química da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, Paraná. E hoje eu vou apresentar uma aula básica sobre Química Analítica Quantitativa. Na verdade, o foco dessa aula vai ser os principais equipamentos, e alguns métodos que são usados nos métodos de gravimetria e volumetria. Então, tem uma visão geral aqui da química analítica. Ela é dividida na qualitativa e na quantitativa. A qualitativa, ela procura responder o que tem aqui, ou seja, qual é a espécie química presente em uma determinada amostra. E a química analítica quantitativa procura a resposta para a quantidade, ou seja, quantificar essa espécie química. Então, o que é o analito? O analito é justamente essa espécie química que você quer identificar ou quantificar, Então, a definição é muito ampla. Ela pode ser um elemento químico, na análise elementar, por exemplo, cádmio, chumbo, sódio, ferro, enfim, qualquer elemento da tabela periódica. Pode também ser uma substância orgânica ou inorgânica, por exemplo, que ácido ascórbico, metanol, enfim, qualquer molécula aí orgânico ou inorgânico. Também pode ser um íon, fluoreto, ferro 3+, ferro 2+, íon sulfeto. Observa que aqui, no caso aqui o analito, ferro 3+, ou ferro 2+, é diferente aqui do ferro. Aqui você está se referindo ao elemento ferro. Então, seria a quantidade total, do elemento, Aqui já é o elemento, o mesmo elemento, ferro, mas só que na forma no estado de oxidação 3+, o íon férrico, E aqui no caso o íon ferroso, Então, a definição do analito, é feita de acordo com a análise que vai, de acordo com o que está sendo, o que se deseja identificar ou quantificar, Aqui o íon sulfeto, por exemplo. Também poderia ser um radical, cloro atômico, por exemplo, íon metilo, radical metilo, Então, a definição do analito é bem ampla. Agora, o que engloba a química analítica quantitativa? Basicamente, ela é dividida em métodos clássicos e métodos instrumentais. Os métodos clássicos são a gravimetria e a volumetria. Já os métodos instrumentais têm uma amplitude maior, que engloba potentiometria, voltametria, espectrometria ultravioleta visível, molecular, por exemplo. Aqui espectrometria de absorção atômica, a própria cromatografia, que também às vezes é definida como método de separação, Então, atualmente existem muitos métodos instrumentais, que estão voltados para a química analítica, quantitativa e também qualitativa, Gravimetria e volumetria são métodos considerados métodos clássicos, Então, é a metodologia analítica baseada na determinação de massas, O próprio nome diz, gravimetria, gravidade, Então tem a ver com massas. E já a volumetria é aquela que envolve medidas de volumes, Deve-se observar aqui que existe também a volumetria, no caso aqui mais voltado para a titulometria, Existe a titulometria, onde ao invés de ser feita a determinação de volumes, é determinada a massa, Então existe também a titulação gravimétrica. Apesar dela ser muito pouco usada, atualmente, ainda existe aí como método clássico, Agora, a comparação de método clássico versus método instrumental, atualmente ela tem uma classificação mais no sentido histórico. Por que isso? Vamos ver aqui. Então nós temos aqui, há um tempo atrás, você tinha aqui a balança analítica, que era o principal instrumento aí da gravimetria, totalmente mecânica, e
enfim, atualmente você tem essa aqui que é totalmente eletrônica, então poderia se dizer, poxa vida, mas então isso aqui é um método instrumental, né? Porque isso aqui é um instrumento sofisticado, eletrônico, eletrônica digital e tudo. E essa aqui, já, apesar de ser um instrumento de precisão também, né? Ela não tem nada de eletrônico, né? Ou de elétrico no caso, né? E também a titulometria, que é considerado outro método clássico, se você olhar aqui um titulador, por exemplo, de Callfish moderno, ele é totalmente instrumental, totalmente digital, né? Então acaba que essa classificação ela tem mais um sentido histórico mesmo, né? Ela a gravimetria e a volumetria são considerados métodos clássicos, mas no sentido histórico. Universo amostral é justamente aquilo que você quer analisar, ou determinar um analito, ou quantificar um analito, né? Exemplos. Por exemplo, pode ser o sangue de uma pessoa, uma mina, a água de uma lagoa, a atmosfera de Marte, por exemplo. Então é o todo, vamos dizer assim, né? A amostra já é uma porção representativa do universo amostral, né? Então, por exemplo, sangue do corpo humano. Então você uma amostra do sangue da pessoa, né? E essa amostra de sangue, se você vai determinar alguma espécie química ali, por exemplo, etanol, né, no sangue, essa porção, essa amostra, ela tem que ser representativa de todo o corpo, o sangue de todo o corpo daquela pessoa, né? Claro, se o sangue está como se fosse uma solução homogênea, né, a amostra que você tirar vai representar o seu universo, que é o sangue de todo o sangue do corpo do indivíduo. Já a alíquota seria uma porção dessa amostra, né? Mas é uma porção bem definida, porque é a partir da alíquota que vai ser feito o cálculo, né? Da concentração da espécie que você está interessado em saber, né? Então ela tem que ser uma quantidade bem definida, né? Da amostra já homogênea, né? Já representativa, né? Em que você vai ser submetido ao procedimento, né, de determinação. Então, aqui só a figura, né, para ilustrar tudo, né? Universo amostral, por exemplo, temos aqui uma lagoa, um lago, acho que é uma lagoa, né, muito grande. Aqui o processo de amostragem, né? Aqui essa medida aqui não é uma medida exata, está pegando aqui 1 litro, meio litro, enfim, uma coisa que represente. Aqui você já tem uma amostra representativa, essa água aqui. Daqui você vai tirar uma alíquota, né, dessa amostra para você submeter à sua análise. Deve-se observar aqui que a amostra representativa às vezes não é muito simples de ser obtida, ela tem que ser submetida a um processo, né, de homogeneização, né? Porque, por exemplo, você está, vamos supor, você está querendo determinar aqui chumbo na água desse lago, então você vai coletar a amostra aqui, por exemplo, coletou nesse lugar pode variar, quer dizer, vamos supor que aqui tem uma fábrica de bateria, né, que vai jogar chumbo, então nessa região aqui você vai ter muito chumbo, né? Aqui você vai ter menos. Também a profundidade, né, vai afetar o analito. Então, para você obter uma amostra representativa, muitas vezes você tem que fazer uma série de medidas, né, de coletas, né, fazer uma uniformização dessa amostra, né, ou definir áreas, né, superfície, fundo, né, daqui no meio, superfície, fundo. Então não é um processo tão simples assim quanto parece aqui nessa ilustração, para você ter a amostra representativa, né. Se você pegar um lugar que tem muito, você vai ter um resultado falso, né? Você vai ter uma quantidade muito grande, na verdade não representa tudo. Ou se você pegar um lugar mais distante, que não tenha praticamente nada, também vai ser um resultado falso, né? Então vamos ver aqui o instrumento principal, né? Pelo menos da gravimetria, também da volumetria, na verdade, né? Que a balança, em última instância, ela
ela é a base de tudo, né? Porque todas as soluções que você faz a partir da pesagem de sólidos, né? Ou da sua própria amostra, ela tem que ter um valor bem correto, né? Então essa balança aqui é o tipo mais usado, ela dá uma precisão ao décimo do miligrama, ou seja, ela dá a grama e 4 casas depois da vírgula, né? É curioso aqui que, por exemplo, vamos voltar aqui atrás, mostrar a vocês uma coisa. Opa, essa balança aqui, ó, também dava 4 casas depois da vírgula, certo? A diferença é que ela era bem mais difícil de operar do que essa aqui, né? E é claro, o tempo de medida dessa aqui era bem maior, né? Você tinha que colocar os pesos de um lado, né? Equilibrar a balança, né? Tinha que pegar tudo com uma pinça, né? Mas uma balança dessa aqui de boa qualidade, ela dá a mesma precisão e exatidão dessa aqui, né? Geralmente aqui a maioria delas usa com 4 casas depois da vírgula. É claro que hoje em dia já existem algumas balanças dessas aqui que já dão 5 casas, né? E realmente essa aqui dava 4 casas, a maioria dessas aqui dão 4 casas também. Vou voltar aqui. Tem também a balança semi-analítica, né, que é chamada de balança de prato externo, né, que é aquela balança que dá geralmente 2 casas depois da vírgula, né, o grama é mais 2 casas, né, ou seja, dá o centésimo de grama, né, e geralmente ela não tem a proteção aqui que essa aqui tem, justamente porque como ela tem uma sensibilidade menor, ela não é tão suscetível assim a corrente de ar, né, como é o caso dessa aqui. Se bem que existem algumas dessas aqui que tem também essa proteção aqui de acrílico para evitar que o vento, alguma coisa, atrapalhe a medida. Agora, principais cuidados, né? Peraí que apagou aqui. Principais cuidados. Opa, está apagando ali. Aqui vale para essas duas, né? Local de instalação. Aqui é uma coisa até meio óbvia, né? Você não vai colocar uma balança no lugar onde exista trepidação, né? Um motor, por exemplo, próximo, um compressor, né? Porque isso vai afetar não só a sua medida, como também o mecanismo eletrônico dela que pode ser afetado. Temperatura, não vai colocar a balança num lugar muito quente ou muito frio, né? Aqui é quase a mesma coisa, né? O sol, né? Que vai também não vai colocar no sol, porque o sol vai esquentar a balança, né? E pode danificar ela e a medida também vai ser errada, né? O circuito eletrônico dela não vai funcionar direito. E aqui o que eu havia falado no início, né, lugar onde ocorre ventilação, por exemplo, muito próximo a uma porta, né, onde tem muita circulação de pessoa, né, vai haver, o ar vai circular e isso vai afetar a medida, né. Essa aqui então, mais ainda, porque devido a uma sensibilidade muito maior. Aqui é o nivelamento, né, essas balanças, elas, acho que tanto essa como essa, vem com uma sistema de bolha de água, parecido com aqueles níveis de pedreiro, né? Só que ela é circular, né? Então ela tem uma bolinha aqui, né? E você vai ajustando os pés, possuem os parafusos, né? Girando o parafuso você consegue nivelar ela, né? Para ficar na horizontal, na perfeita horizontal. Às vezes essa bolha está aqui atrás, às vezes está na frente, depende do modelo da marca da balança. Aqui é pesagem e limpeza. Isso aqui é um item muito importante, né? Principalmente para o pessoal que está começando a trabalhar em laboratório de química ou qualquer outro laboratório aí que use balança analítica. É justamente a pesagem e a limpeza, né? A pesagem deve ser feita de tal forma a evitar que caia sólidos ou líquidos aqui sobre o prato ou aqui mesmo nas laterais, porque apesar dela ser geralmente de aço inox aqui, esses reagentes são muito agressivos, né? Muitas vezes está pesando substâncias que são corrosivas, né? Então deve-se evitar o máximo que caia aqui, ou no prato, né? Ou aqui em volta. E é claro, quando cair, procurar já limpar logo em seguida, né? Aqui na figura está passando aqui um pano umedecido, né? Muitas vezes cai um sólido ou um líquido aqui corrosivo, você procura tirar ele imediatamente. Aqui também, na verdade, não está mostrando na imagem,
Mas esse prato e esse disco aqui, eles saem, eles são soltos aqui. Então você pode tirar, que às vezes a sujeira cai aqui, né? É nessa parte aqui que você não consegue ter acesso, né? Você pode levantar esse pratinho e esse aro aqui de aço e limpar por baixo aqui, que você vai acumulando aqui, às vezes, resíduos corrosivos que vão prejudicar a balança, tá? Passar para outra aqui. Bom, aqui é o procedimento, né, básico de pesagem. Aqui, esse procedimento para pesar essas balanças atuais, ele é relativamente simples, né? Se comparar com aquela uma que eu mostrei lá de 2 pratos, que para você pesar naquela de 2 pratos, você tinha que fazer, tinha que ter toda uma instrução, uma aula inteira, só para você aprender a fazer a pesagem. Já essas balanças modernas, não há necessidade disso, porque elas são totalmente microprocessadas, né? E a pesagem é relativamente simples, né? Então, por exemplo, você pesar um sólido, aqui eu estou frisando que é não higroscópico, ou seja, aquele sólido que não absorve água, né? Ele é estável, né? A pesagem é bem simples. Você vai mantê-la fechada, lógico, as portas fechadas, e você vai colocar o seu recipiente aqui, onde você vai pesar o seu sólido, né? Seco, é claro, né? E você vai zerar. Então, ela tem um botãozinho aqui que é o 0, você vai apertar. Então, ele vai descontar a massa desse recipiente. Para fazer isso, o que deve ser observado é geralmente o peso desse recipiente, porque ela tem um limite, geralmente 200 gramas, por aí, o limite máximo dela, né? Então, você tem que ver se o recipiente não é muito pesado, né, que vai chegar e vai ser somado com a massa daquilo que você vai colocar aqui e vai ultrapassar esse limite, né? Geralmente está escrito aqui embaixo dela o máximo que ela vai, né? Então procurar botar um recipiente que seja leve, né, o suficiente para não afetar a sua medida, né? Então você vai, ela tem essa porta aqui, que tem essas duas portas, ó, que tem quando ela abre tanto por cima quanto pelas laterais, né? Então você está com o recipiente aqui, fechou tudo, zerou. Aí você pode abrir aqui. Na hora que você abrir, é claro, ele vai começar a oscilar aqui devido à circulação de ar, mas não tem problema. Você vai adicionar o seu sólido com a espátula até um valor que seja próximo daquele que você deseja pesar, né? No caso. Você não precisa colocar exatamente aqui naquele valor, né? Porque inclusive é difícil você fazer isso, porque como a porta está aberta e você está adicionando aqui, ela vai ficar oscilando aqui, né? Então é um pouco difícil você ter exatamente aquele valor. Mas na maioria dos casos, 99% dos casos, você não precisa ter o valor exato. Você coloca aquele valor aproximado, fecha a portinha, espera ela estabilizar, que é super rápido, e faz a leitura. Só que aí você faz a leitura exata, ou seja, com 4 casas decimais. Então você tem exatamente o valor daquela massa que você colocou aí, depois você vai usar aquele valor nos cálculos, né? E aí a medida vai ser, a análise vai dar certo, tá? Para líquidos é parecido. A diferença é que o líquido tem que ser fechado, né? Porque mesmo água, se você botar, por exemplo, um becker com água e fechar a portinha, ele vai ficar oscilando aqui, tá? Por causa da evaporação, né? E as próprias correntes de convecção aqui da evaporação aqui dentro vão afetar aqui a massa, né? Então você coloca aqui o recipiente, por exemplo, qualquer recipiente que você vai usar para pesar o líquido, né? O ideal é que ele tenha a tampa esmerilhada, por exemplo, pode ser um balãozinho, né, volumétrico, pequeno, né? Ou mesmo um dispositivo tipo um pesa-filtro, né, que não está mostrado aqui, mas é um recipiente ideal para pesagem, né, que tem tampa, né, que isso pode ser fechado, né. Então você vai zerar, por exemplo, vamos supor um balãozinho que é mais fácil, um balão, você colocou o balão volumétrico, né, pequeno, com a tampa, pesa ele com a tampa. Então você vai ter aqui e zera, né, com a porta fechada. Aí você vai abrir, só que aí você, como você vai jogar um líquido, você abre a portinha aqui de cima, né, e joga a quantidade de líquido lá aproximada que você quer, que você deseja. Fecha o recipiente com a tampa esmerilhada, porque se você não fechar não adianta, ela vai ficar evaporando
Se for, por exemplo, um etanol, pior ainda, né? Porque é um líquido mais volátil, aí que ela não para de jeito nenhum. Mas mesmo com água, você fecha aqui, né? Fecha também a porta e aí você faz a leitura com a porta fechada e também com o recipiente fechado, né? A diferença é que aqui no solo, geralmente, se o solo não for higroscópico, ou seja, se não absorver água, pode ser feito sem fechar o recipiente. Quando for higroscópico, ou seja, sólido que absorve água, tipo um cloreto de cálcio, por exemplo, aí você tem que fazer uma pesagem por diferença, né? Mas isso aqui não está definido nesse vídeo, depois eu faço um outro vídeo mostrando como é feito esse tipo de pesagem. Outro equipamento aqui importante é o dessecador de vidro, né? Que é esse recipiente aqui, que contém aqui, bom, tem aqui ilustrado, né? Ele tem uma válvula aqui na tampa, né? Essa válvula permite não só você fazer vácuo aqui dentro, né, como também você muitas vezes colocar uma atmosfera inerte aqui, né? Caso tenha uma substância aqui que seja suscetível à reação com a atmosfera, né? Aqui você tem uma junta esmerilhada, né? Opa, está na parte errada. Aqui é o suporte de porcelana, ou seja, onde vai, sobre esse você vai colocar os seus recipientes. Aqui você tem o material, que é esse frasquinho aqui, que tem uma substância amarela dentro. E aqui embaixo de tudo você tem um agente dessecante, ou seja, aquele agente que vai manter a atmosfera aqui seca, né? Aqui geralmente é usado sílica gel, né? Apesar de não ser o melhor agente dessecante, né? Ele serve para a maioria dos propósitos, né? Inclusive ela é colocado um indicador colorimétrico nela que indica se ela está úmida ou se ela está seca. Então quando ela está azul aqui, como é o caso aqui, ela está relativamente seca, então ela está funcionando bem. Se ela já tiver rosa, ela fica rosa, ela já está úmida, então ela tem que ser trocada. Essa sílica gel pode ser colocada na estufa, né? Secar e voltar aqui para ela manter a atmosfera aqui seca, né? Eu vou falar mais na frente aqui da junta esmerilhada, que eu nem coloquei aqui um item sobre ela, mas ela vai aparecer aqui embaixo. Principais cuidados. Olha, um dos cuidados é esse aqui, ó. Muitas vezes você tira um material que está quente, né? Tirou lá de um forno, de uma estufa. Bom, se tiver num forno, mais quente ainda, mas não, pode ser mesmo na estufa, né? Que está lá a 100, 110 graus. Quando você coloca o material aqui, o que acontece? Ele vai aquecer a atmosfera aqui dentro e vai expandir o ar que está aqui. Então, nesse momento, você mantém essa válvula aberta, justamente para quando ele expandir, o ar sair por aqui, né? E não ter perigo dele empurrar a tampa para cima, senão a tampa pode até pular, dependendo se ele estiver muito quente, né? Ele vai formar uma pressão positiva aqui e vai empurrar a tampa. Depois de uns 30 segundos já pode fechar aqui. É claro que isso aí, esse procedimento, tem que se lembrar o seguinte: como isso aqui depois vai esfriar, aí a pressão aqui vai baixar, ela vai ficar menor que a pressão atmosférica. Isso vai segurar um pouco a tampa, tá? Vai prender a tampa, justamente que vai ficar um pouco de vácuo. Então você tem que abrir aqui antes, para igualar, na hora de abrir, depois que ela estiver fria, claro, você vai abrir aqui, vai igualar a atmosfera, aí você vai abrir, né? Senão você não vai conseguir abrir aqui, porque vai ter uma espécie de um vácuo aqui dentro. Isso, tá. Então, justamente isso, ó, manter a tampa sempre lubrificada. Justamente essa tampa aqui, que é a junta esmerilhada, ela sempre deve ser mantida lubrificada, geralmente com um óleo à base de graxa, né, à base de silicone, né, é o ideal para lubrificar essa tampa. Agora aqui tem uma observação importante que eu gostaria de fazer quanto ao uso do dessecador, porque eu já presenciei inclusive alguns acidentes que acontecem na hora de você abrir o dessecador. Observa que essa tampa ela tem uma superfície de contato grande aqui com a parte de baixo, e muitas vezes, mesmo ela estando lubrificada, às vezes você fica um vácuo aqui dentro, como eu disse, ainda mais se você às vezes fizer o vácuo mesmo, ela costuma de prender aqui, ficar meio que colada aqui na hora. Então na hora que você vai abrir, qual é o procedimento correto aqui?
é você deslizar a tampa, né? Agora, nunca deslizar ela, o seu corpo está aqui, nunca deslizar ela no sentido contrário ao seu corpo, né? Por que que acontece isso? Porque ela está mais ou menos presa, então você faz uma força para ela soltar. Ela não solta, aí você vai aumentando a força, vai aumentando, vai aumentando. Na hora que ela solta de uma vez só, essa tampa vai longe, cai no chão e quebra, ela é pesadíssima, né? Então eu já presenciei acidente desse tipo, né? Não deve empurrar na hora de abrir contra você, e sim no sentido do seu próprio corpo, né? Então você às vezes até abraça ele aqui e puxa ela na sua própria direção, porque aí na hora que ela der o tranco e soltar, ela vai firmar no seu próprio corpo, não vai ter perigo dela cair no chão, né? Deve-se observar que essa tampa ela todo esse equipamento, um equipamento caro, né? Porque ele é um vidro bem grosso, geralmente não, ele é de pirex, né? Sempre ele é feito de pirex, né? Que é o vidro de borosilicato, né? Que resiste a calor. Então é um equipamento caro, né? E a tampa, inclusive os vendedores, devido a acontecer muito esse tipo de acidente, vendem inclusive a tampa separada, né? Só que a tampa separada já é quase o preço do equipamento inteiro, né? Então é um cuidado aqui que deve se ter na hora de abrir o dessecador, né? Então ao abrir, deslizar a tampa no sentido de seu próprio corpo, né? Aí você garante que ela não vai cair no chão. Aqui tem mais um equipamento. Deve-se observar, gente, que eu estou frisando aqui os equipamentos mais usados para a química analítica, né, métodos clássicos, qualitativa e quantitativa, né? Lógico que tem muitos equipamentos de laboratório que não vão ser apresentados aqui. Tem aqui o cadinho de porcelana, né, que é usado aí para fazer calcinação, né, de precipitados, né? Às vezes até secagem, né? Mas é mais apropriado para calcinação, porque ele resiste a temperatura bem elevada. Tem também aqui a cápsula de porcelana. A cápsula já não é para uma temperatura tão alta, né? É mais para secagem e evaporação, né? Já esse aqui resiste a uma temperatura mais elevada, né? Que é o cadinho de porcelana. Vou falar de outros tipos de cadinhos mais para frente, só para apresentar aqui o que é mais usado, né? Aqui temos os dois dispositivos de aquecimento, são usados aí na química analítica e também nas outras áreas da química, né? Bem que aqui eu estou direcionando mais para a química analítica, que é a estufa, né? Geralmente se usa aí para secagem, né, de sólidos ou mesmo vidraria que esteja molhada, né, com água, né? Então a temperatura usual é próxima de 100 graus que você usa, né? Apesar de que os fabricantes dizem que ela chega até 250 graus mais ou menos, né? Mas geralmente ela é usada mais próxima de 100 mesmo, né? Ela tem uma regulagem aqui, né, que você pode ajustar. Essa aqui está marcando 30 aqui, né? Quase a temperatura ambiente, né? Deve estar desligado. E esse aqui, que é o forno mufla, né? Que é justamente aquele que vai temperaturas bem altas, né? Então ele pode chegar a 1200 graus por aí, mas esse caso aqui, a maioria deles chegam até 1000 graus, né? Que é suficiente para fazer a queima dos precipitados usados aí na análise gravimétrica, né? Então é o forno mufla. Ele tem aqui uma proteção, né? Acho que tem uma figura melhor dele aqui. Tá vendo? Tem aqui um isolamento, né? Aqui térmico bem espesso. Tem o controle de temperatura e temperatura de calcinação materiais até 1000 graus Celsius. Aqui são os acessórios de segurança necessários quando você utiliza a mufla, né? Principalmente quando ela estiver quente, né? Temperatura lá próxima de 1000 graus é coisa de louco. Então aqui é a luva de amianto, né? Uma luva bem espessa também. Essa tenaz de aço também, essa tenaz é um tamanho grande, geralmente maior do que aquela normalmente usada. Ela é bem grande justamente para você ter uma distância grande aqui, né? Para pegar aqui o seu material que está aqui dentro, né? E transportar, por exemplo, para um dessecador, né? Geralmente você usa também a tela de amianto como suporte, né? Porque você geralmente segura o seu, por exemplo, um cadinho, né? Está aqui na temperatura lá próxima de 1000, né? Geralmente às vezes você deixa esfriar um pouco, né? Para não pegar tão alta a temperatura, mas mesmo assim pega e você coloca embaixo a tela de amianto, né? Caso ele se desprenda daqui e caia na tela de amianto,
e transporta ele para um dessecador, por exemplo, né? Então, esse equipamento de segurança aqui é realmente essencial. Sem a luva de amianto, você não consegue aproximar a sua mão aqui de jeito nenhum, né? Na verdade, se você ficar aqui 1 metro, 1,5 metro, menos que isso você não consegue ficar, porque a radiação daqui a 1000 graus já é suficiente para queimar você a uma distância de 1 metro, né? Menos que 1 metro já queima mesmo, tá? Então, cuidado com a luva na hora que ela estiver quente. Funil de vidro de haste longo. Esse funil aqui eu mostrei ele aqui porque ele é diferente da maioria dos funis usados aí na química geral, na química orgânica, né? Ou mesmo na cozinha, né? De uso doméstico, porque ele tem uma haste, ou também chamada colo longo, né? Que é essa haste longa, né? De diâmetro uniforme, e ele tem um ângulo aqui bem definido, né? Não é uma coisa meio aleatória. Ele é usado, para filtração e com papel de filtro, quando você faz a filtração a pressão atmosférica, ou seja, não é uma filtração a vácuo. Então você usa esse funil. E também você tem esses cadinhos, como eu falei aqui, eu voltei a falar dos cadinhos, tem esses cadinhos de filtração, né, que são utilizados também, que é o de Gush, que ele tem aqui uns pequenos orifícios no fundo, né, ele é de porcelana também, e sobre ele é colocado aqui tipo uma manta, ou fibra de vidro, ou até um tempo atrás usava amianto, né, o asbestos, né? Mas como o amianto foi definido aí como um agente bem cancerígeno, não tem se usado muito o amianto, né? Então utiliza-se às vezes outro tipo de material aqui, mineral, mas que aguente temperatura evidentemente alta, porque você vai filtrar, seu precipitado vai ficar preso aqui, depois você vai calcinar. Esse aqui às vezes também o pessoal chama esse aqui de Gush, né? Mas esse aqui é o de vidro sinterizado, né? Esse aqui é quando você faz uma filtração e você não precisa calcinar o seu precipitado, você precisa secar a uma temperatura mais baixa, né? Porque como ele é de vidro, né? Se você colocar lá, ele não aguenta temperatura de 1000 graus, ele não aguenta, né? Então esse aqui é o vidro sinterizado. Na verdade o que é o vidro sinterizado? É também chamado vidro poroso, né? Como se fosse uma coisa semipermeável, né? Então as partículas maiores, né, que não passam nos poros, ficam retidas aqui e o solvente atravessa, né? Esse aqui é usado, esse também, na verdade os três são usados sob vácuo, né? Então você tem que aplicar uma pressão negativa aqui embaixo para ocorrer a filtração. Esse aqui não, esse aqui já é pressão atmosférica. Então esses aqui são todos para filtração a vácuo. Tem, evidentemente aqui não está mostrado, mas tem um adaptador de borracha aqui que você coloca aqui para você posicionar ele em cima de um Erlenmeyer, né? Para você fazer a filtração, tá? Erlenmeyer não, desculpa, um Kitazato, né? Kitazato, que é parecido com o Erlenmeyer, só que o vidro é mais grosso e tem aquela saidinha para vácuo, né? Desculpa, eu falei Erlenmeyer, mas é Kitazato. Esse material aí mais geral eu não estou apresentando aqui, porque aqui eu estou voltando mais para a área, justamente a área de química analítica, né? O Kitazato é usado muito em vários tipos de filtração, né? A vácuo, né? Só que aquele funil que você coloca no Kitazato, que é o funil de Buchner, né? Eu também não apresentei aqui, né? Porque ele, na verdade, praticamente não é usado aí na química analítica, ele é mais usado aí na química orgânica, química inorgânica, né? Mas ele não é muito usado, praticamente não é usado aqui na química analítica. Aquele sistema, né, do funil de Buchner e o Kitazato, né, para filtração a vácuo. Porque inclusive no funil de Buchner você utiliza também papel, né? Você utiliza papel de filtro, na maioria dos casos você utiliza papel de filtro, né? E aqui na analítica o papel de filtro ele é usado aqui, na filtração por gravidade. Porque se você colocar vácuo aqui, né, vamos lá, eu quero usar o funil de Buchner. O que acontece é que muitas vezes o precipitado é muito fino e ele atravessa o papel de filtro. Aí você vai ter uma perda, né, de massa ali e vai dar um erro na sua análise.
Então aqui tem a metodologia descrita para filtração com papel de filtro, que é sob pressão atmosférica, que é a filtração mais usada aí na química analítica, né? Então você vai ter todo aqui um procedimento para dobrar o papel de filtro. Claro que esse papel de filtro é um papel de filtro, não é um papel de filtro comum, é um papel de filtro analítico, né? Ele depois de calcinado, ele já vem especificado quanto que dá a massa daquelas cinzas que sobraram, né? Então é um papel já mais sofisticado do que um papel comum. Então você faz uma dobra aqui na metade, primeira dobra, e a segunda dobra você faz aqui quase no centro, não chega a ser o centro, você dá uma diferença aqui em relação ao que seria o centro, né, dessa meia-lua. De tal forma que esta dobra aqui, ela vai bater mais ou menos aqui, ou seja, vai sobrar uma abinha do lado aqui. Olha, mais ou menos assim. Ó. Tá vendo? Ó, dobrou. Então eu dobrei, então ela bateu aqui, né? Claro que aqui eu girei ele, né, não está na mesma posição, né? Então ele ficou desse jeito aqui, depois dessa dobra ser feita para cá, tá? Aí você vai cortar ou rasgar aqui uma pequena ponta dessa parte um pouco menor, né, da parte menor, para você poder abrir ele em tipo um cone, né? Então você vai abrir o cone aqui por essa parte menor, né? E vai ficar um pequeno cone, e esse cone é que você vai adaptar ao seu funil, né? Aqui está o cortezinho que você fez aqui, ó, tá vendo? Então ele vai ficar com esse cortezinho. Esse cortezinho aqui, gente, ele é feito aproximadamente 1/3. Ó, tá vendo? Mais ou menos 1/3 aqui desse comprimento aqui, ó, tá? Ou seja, da altura, vamos dizer assim, do seu papel. Bom, uma vez colocado aqui, ele vai ter que ser firmado de tal forma que aqui ele tipo fecha aqui, forma lacre a parte de cima. Mas ele vai fazer isso porque quando você molhar um pouco ele, você pode molhar aqui com conta-gotas ou com a pseta mesmo, ele vai se adaptar aqui. Aí você vai bater com o dedo aqui um pouquinho, cuidadosamente, claro. Aqui é água, tudo água destilada, né? E você vai fazer com que ele cole, vamos dizer assim, na parte de cima, né? E aqui ele pode até ficar um pouco. Esse funil, aqui não está mostrando na figura, ele apresenta umas estrias, ele é chamado um funil raiado também, ou seja, ele tem umas estrias aqui, tipo uns sulcos, né? Que vão permitir que o líquido, quando você estiver filtrando, eles escoem por esses sulcos e desçam aqui para a haste, né? Para um recipiente aqui no caso aqui um recipiente quase que de descarte, porque você está interessado no precipitado e não no filtrado, né, na maioria das vezes, né? Então uma vez ajustado aqui, você vai fazer a sua filtração. Então aqui deve-se tomar muito cuidado, porque se você pegar lá a sua solução, onde tem um precipitado, entorná-la de vez aqui, o que vai acontecer? Ela logo vai entupir isso aqui, a filtração vai ser extremamente demorada. Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar ele decantar, né? Decantar você vai com bastão de vidro, direcionando aqui, né? Para não perder nada, porque isso aqui é quantitativo. Observe também que o papel não deve ultrapassar aqui a borda do funil, tá? Então você vai lançar a sua solução aqui por decantação. Então o seu precipitado de preferência vai ficar aqui no fundo. Passou o máximo que você puder sem jogar o precipitado. Aí você ficou um restinho aqui que tem o de líquido com o precipitado. Aí você lava ele, joga mais solvente, no caso água aqui, né? Uniformiza, espera ele decantar um pouco e joga novamente. Porque assim você não está jogando o grosso do precipitado aqui. Então não vai ter perigo dele entupir os poros. E é claro, aqui uma operação até não é muito simples, né? Precisa de certa prática para fazer isso. Quando você colocar água aqui, às vezes com a pseta mesmo, você vai procurar formar aqui uma coluna de líquido aqui, tá? Essa coluna, o que ela vai fazer? Por um processo de sifão, né? Ela vai meio que puxar, né? Vai fazer uma espécie de um pequeno vácuo aqui, mais fraco, é claro, bem fraco, que vai puxar a solução que está aqui para ser filtrada, né? Então, essa coluna ela deve ser mantida, né? Porque justamente ela vai ajudar e vai acelerar a filtração.
você fizer sem essa coluna, a filtração vai demorar bem mais, né? Porque ela não vai ter a ajuda aqui desse sifão que vai puxar o seu filtrado. E às vezes também se observa, acontece muito você começar a entrar bolha aqui, né? Então aí você firma bem aqui para não entrar bolha aqui e a coluna ficar aqui. Claro que essa aqui é um processo, não é muito simples, precisa de uma certa prática para você manter essa coluna aqui, tá? Mas essa aqui seria a maneira correta de você fazer a filtração sob pressão atmosférica, né? Sem usar o vácuo mesmo, né? Se bem que hoje em dia existem algumas membranas porosas, alguns kits que podem ser usados com vácuo, mas aí não é papel, aí são na verdade uma fibra de vidro, né? Um material, um poro bem fino mesmo, que não deixa passar o precipitado através dos poros. Mas eu não estou apresentando isso aqui, estou mostrando só o método clássico mesmo, né? Pipeta de vidro. Bom, pipeta é o dispositivo para você transferir, né, volumes, né? Então, quanto à quantidade de líquido que está contida dentro da pipeta, quando ela está carregada, você vai ter dois tipos de pipeta. A conhecida como TD, que significa to deliver, ou seja, libera, solta, né? É a maioria. A maioria das pipetas são desse tipo aqui, TD. E é claro, existem algumas TC, de to contain, ou seja, ela contém aquela quantidade de líquido, né? Aquele volume líquido. Geralmente são pipetas capilares, né? Elas na verdade não são muito usadas na química. Na verdade, a que tem mais uso mesmo é essa aqui. Qual é a diferença? A diferença é que essa aqui, por exemplo, essa aqui, quando você faz a pipetagem, sobra aqui um tantinho aqui, né, na ponta, né? Esse tantinho já está considerado, né? Por quê? Porque ela já liberou aquele volume, né? Ela contém um pouco, ela contém mais, é lógico que ela vai ficar aqui nas paredes, né? O líquido preso nas paredes. Essa aqui, ela contém, então você tem que soprar ela, né? É uma pipeta que você sopra, né? Justamente para você tentar tirar pelo menos todo o líquido que está dentro dela, né, para passar para o recipiente onde você está querendo colocar aquela porção de líquido, né? Mas a maioria delas são desse tipo aqui, TD, to deliver. E quanto ao volume que ela transfere, ela tem a volumétrica, né, que é de maior precisão, inclusive, né, que é essa aqui, que tem um bujãozinho. Quando ela é menor, esse bujãozinho é redondinho. Aqui no caso ele mais parece um cilindro, mas é uma abertura que ele tem aqui, quer dizer, um alargamento do diâmetro da pipeta, que é justamente onde vai conter a maior parte do líquido que você está pipetando, né? E ela tem um volume fixo, né? Então ela tem de 25, de 20, de 10, né? É aquele volume. E essa aqui, por exemplo, no caso aqui é uma de 10, ela vai de 0 a 10. Então você pode escolher qualquer volume aqui na hora de você liberar dentro do seu recipiente, que é a graduada, o volume é variável. Claro que essa aqui é bem mais versátil, né, do que essa aqui, em termos de você poder usar outros volumes sem ser aquele definido aqui. Contudo, ela perde um pouco em precisão. Essa aqui é mais precisa, né, para trabalhos mais cuidadosos, você usa a volumétrica. Então aqui, transferência de volumes, a característica principal dela, né, ou variáveis, no caso a graduada, né, que é o uso das pipetas. Aqui você tem aquele dispositivo que você usa para encher a pipeta, né, que é a chamada pró-pipeta, ou pera. Pera porque as antigas elas tinham o formato de uma pera mesmo. Essa aqui já é um pouco diferente, porque ela tem esses tubos aqui laterais que já não dão tanto formato de uma pera, mas ficou o nome pera. Ela é de uma borracha, né, geralmente borracha de silicone, flexível, né? E ela tem 3 válvulas aqui. Tem uma aqui em cima, uma aqui também na parte de baixo, e outra aqui nessa saída lateral, A, B, C. Então, aqui é acessório de borracha flexível, né? Geralmente é a borracha de silicone, né? E as 3 válvulas. 3 válvulas se abrem. Para você abrir essa válvula, você tem que apertar aqui, essa parte aqui, ela tem um ressaltozinho, você aperta ali. Ela tem, lá dentro tem uma esfera, né, uma esferinha de um material
bem resistente, geralmente um material... Geralmente, antigamente usava aço inox, mas aço inox, até o aço inox oxidava, então se ela não tivesse nova, ela não funcionava direito, né? Mas agora já estão fazendo um material mais resistente, né? Então você tem a utilização dessas válvulas. Então a válvula A, você tem ela aqui. Vamos supor que você já... a adaptação é por aqui, a adaptação da pipeta, né? Então você primeiro tem que murchar ela para você poder puxar, né, aspirar, né? Então você vai apertar essa válvula aqui e apertar o corpo dela. Aí ela vai expulsar o ar daqui, ela vai ficar murcha, ou seja, vai ficar pronta para succionar o líquido. Aí você coloca a pipeta lá no seu frasco, né? E vai apertar o B. Quando você apertar o B, lembra quando você aperta, a válvula abre, né? Então ela está murcha aqui, ela vai puxar o líquido aqui para encher a pipeta. Depois que a pipeta estiver cheia, zerada, isso eu vou mostrar na próxima transparência, você aperta essa aqui, ó, porque aí ela abre esse caminho aqui, ó. Tá vendo? Ela libera, é como se você soltasse ela daqui, tá vendo? A pipeta daqui. Aí você apertando aqui, a pressão atmosférica vai igualar aqui e ela vai liberar o líquido, né, que está aqui dentro, tá? Então esse aqui é o procedimento para você utilizar essa própria pipeta, a pera, né? Isso aqui eu mostrei que ele está conectado, que essa parte aqui conecta, né, lá na pipeta, né? Essas partes aqui não, essas partes aqui ficam em aberto. Aqui é a metodologia correta para você usar a pipeta, fazer a pipetagem, né, com a pipeta de vidro, né, volumétrica ou graduada. Então, qual é o procedimento? Bom, aqui eu ilustrei o vermelhinho, é que você está apertando a válvula, né? Então aqui não mostrei, essa pera já está murcha, né? Inclusive eu nem coloquei a válvula aqui para você murchar ela. Algumas não tem mesmo a válvula, tá? Você murcha usando essa válvula aqui. Você aperta ela fora, com a pipeta fora do recipiente, aí ela vai murchar, tá? Então algumas não tem mesmo. Então aqui ela já estaria murcha, é claro que no desenho aqui ela não está murcha, né, gente? Mas imagine aqui que ela está murcha. Você vai colocar lá no seu recipiente onde tem a solução que você quer pipetar, né? Claro que também uma observação aqui dentro, né? Se ela estiver limpa e seca, tudo bem, você pode fazer isso aqui direto. Agora, se ela estiver molhada, por exemplo, você acabou de lavar ela, você tem que fazer a ambientalização dela com essa solução, né? Ou também chamada rinçagem, né? Ou seja, se você tiver com ela molhada e você puxar a sua solução aqui, ó, ela vai se encontrar com a água que está aqui nas paredes e a solução, evidentemente, vai ficar mais diluída, né? Então você vai fazer a primeira pipetagem, vai fazer a análise, vai dar um valor, a segunda vai dar outro, você não vai conseguir estabilizar suas medidas. Então como é que você faz essa rinçagem ou ambientalização? Você aspira um pouquinho, não precisa ser muito, né? Aspira um pouco da solução aqui, né? Você pode tombar ela, molha toda ela com essa solução e descarta. Faz isso 3 vezes, por exemplo, né? E aí você consegue ambientalizar ela com a solução que você vai realmente aspirar, né? Pelo menos umas 3 vezes de ambientalização para que ela fique molhada com a própria solução, né? A não ser que ela esteja seca, aí não há necessidade, porque ela não vai ter nada aqui para diluir sua solução, tá? Então, qual a metodologia? Bom, colocou lá, já está ambientalizada, né, já murchou aqui, aperta a válvula daqui e ela vai puxar. Quando ela puxar, claro, ela vai encher com a solução. E aqui você vai passar um pouco. Você passa um pouco aqui, uns 2 centímetros. Claro que você toma cuidado para não deixar entrar aqui, né? Mas ela ultrapassar da marca de referência, tá? Claro que você pode controlar aqui perfeitamente com a válvula, né? A válvula é bem sensível. Bom, depois disso, você não aperta nenhuma válvula, ela fica fechada, né? Você procura secar a parte externa aqui, porque você quando colocou aqui, ou ela poderia também estar molhada com a própria água, né, antes que você lavou, né? Ou ela vai molhar aqui, ó, por exemplo aqui, ó, que ela vai molhar tudo aqui, né, com a própria solução. Então você enxuga aqui com papel absorvente, né, macio, né, e deixa ela
seca, pelo menos nessa haste, nessa parte de cá, né? E aqui, bom, aqui também para não ter perigo de pingar alguma coisa lá dentro da sua solução. Bom, secou, aí você vai fazer a zeragem dela, vamos dizer assim, né? Ou seja, você vai acertar o menisco, que é você vai colocar ela, o menisco, tangenciando aqui a sua linha de referência, que é a linha de referência que te dá o volume correto aqui. Então, você procura fazer toda essa operação na posição vertical, tá? Tocando a ponta da pipeta, ou nesse frasco aqui, ou num frasco de descarte. Não vai tocar, evidentemente, no frasco onde você vai passar a solução, senão você vai jogar alguma coisa a mais lá, não vai dar errado. Então, você toca ele encostando aqui em ângulo, ou nesse frasco aqui que você tirou, ou num frasco de descarte. Não, nunca tombe a pipeta, né? Acontece muito, às vezes, pessoas sem experiência tomba a pipeta, mas não. Você tomba é o recipiente, né? E a pipeta sempre na vertical. E aí você vai lentamente aqui, ó, vendo? Apertando a válvula lateral, é a válvula que libera o líquido, né? Está aberta para a atmosfera, né? Lentamente até você conseguir ali a tangente na linha de referência, tá? E finalmente você vai liberar lá no seu recipiente, né? Daqui você sai, vai lá para o seu recipiente, enfim, um Erlenmeyer, um balão volumétrico, enfim, aquilo que para onde você vai transferir essa solução com grande precisão, e vai deixar ela escoar. Vai ficar um pouquinho aqui, mas quando você fez a calibração dessa pipeta, você já considerou esse pouquinho, né? E aí você espera um tempo, geralmente assim uns 5 a 10 segundos, né? Aí vai depender de como você fez a sua calibração, né? Eu costumo contar até 10, né? Depois que ela bateu aqui, ó, ficou o gotinho, conta até 10, para dar tempo de escorrer sempre a mesma quantidade, né? Mais ou menos 10 segundos, né? E aí você vai conseguir reproduzir sempre aquele volume com uma precisão muito boa, né? Porque você vai fazer exatamente como você fez a calibração dela e você vai conseguir reproduzir bem. Não só para essa pontinha, porque essa pontinha já está considerada, né? Tem também a micropipeta, que também é muito utilizada atualmente, né? Que já é um dispositivo mais moderno, né? Que são, aqui tem os modelos, né, da Brandes, tem várias marcas, né? O que são essas micropipetas? Bom, tem de dois tipos, volume fixo e variável, né? Volume fixo, você não tem como ajustar o volume, então ela já vem um número aqui, 50 microlitros, geralmente elas são dadas em microlitros, né? Apesar de que tem algumas até de 10 mililitros, eu já vi, de 5, de 10 mililitros, né? Seria 5 mil, o caso aqui, ó, 10 a 1000 microlitros seria a variável, né? Tem até menor que isso, mas as mais comuns, né, são de 10 a 100, você ajusta esse volume aqui no botão de ajuste. Tem também, por exemplo, de 100 a 1000 também é muito usado, ou seja, aqui é 1 mililitro nesse 1000 microlitros. E aqui aquelas que eu disse que às vezes são maiores, por exemplo, tem de 1 a 5, de 1 a 10 mililitros, né? Ou seja, aqui seria 5.000 microlitros, né? Então tem essas micropipetas. Essas aqui são de uma marca alemã muito boa, que é a Brand, mas tem outras marcas boas também. Então, característica. Olha, elas permitem transferência de volume com ótima precisão e exatidão, né? Ponteiras são descartáveis, né? Você pode usar e descartar a ponteira, não tem risco, aí você evita risco de intercontaminação entre amostras, por exemplo, né? E se for, por exemplo, um laboratório que tem coisa biológica, né, que não pode ter contaminação, né, aí também descarta para você não contaminar uma outra coisa com aquela ponteira, né? Elas são fornecidas monocanal e multicanal, por exemplo, no caso aqui essa é monocanal, essa aqui é multicanal, então ela pipeta, todas essas ponteiras pipetam o mesmo volume que você ajustou, né, de uma vez só, né? Então ela facilita assim a rapidez de análise nessa aqui, né? Elas são fáceis de operar, né? Elas não são tão complicadas como aquela que eu acabei de descrever ali, que você tem todo um procedimento cuidadoso para você reproduzir. Então elas são, apesar de que aqui também você tem que ter um certo cuidado, senão ela não vai reproduzir, não. Mas eu vou mostrar mais na frente. A maioria são autoclaváveis, você pode esterilizar elas, né? E você pode calibrar
no caso, pelo menos essa marca aqui, você pode calibrar sem usar nenhum tipo de ferramenta. Ela tem um dispositivo aqui que você utiliza para fazer a calibração, né? Mas ela também, apesar de ser fácil, ela precisa de um certo cuidado no uso. Até eu estou descrevendo aqui a metodologia para você usar a micropipeta corretamente. Esse botão de pipetagem que está aqui na lateral depende do modelo, né? Esse modelo aqui é um modelo da Brand, ele tem um botão aqui, mas tem acho que a maioria tem um botão aqui em cima, mas aqui o procedimento é praticamente o mesmo, né? Ela tem esses 3 estágios aqui. Bom, vamos aqui. Ela tem um botão aqui que você vai ajustar o volume que você quer. Aqui, então o volume é de uma certa faixa. Vamos supor que seja de 10 a 1000. 10 a 1000, desculpa. De 100 a 1000 microlitros, por exemplo, né? Então aqui você vai ajustar 546 microlitros. Vai aparecer aqui no visor. Você vai ajustar com esse botãozinho aqui, tá? Aqui para você segurar ela, tem essa empunhadeira aqui, que é bem ergonômica, né? Adapta bem na mão do analista, né? E esse aqui você vai usar com o polegar, você vai fazer as operações de pipetagem e transferência, né? Esse botão, ele, mesmo aqueles que têm o botão aqui em cima, eles têm esses 3 estágios aqui, que é o estágio 0, o estágio 1 e o estágio 2, tá? À medida que você vai baixando, ele vai mudando de estágio. Esse estágio ele não está marcado nela, nem nessa aqui, nem naquelas que tem aqui o botão aqui em cima. Você vai sentir eles com o próprio dedo, com a pressão que eles... você vai sentir a mudança de pressão na hora que você estiver descendo o botão de pipetagem. Já vou mostrar aqui no procedimento. E aqui é a ponteira. Ponteira, você tem aqui a ponteira, que ela é solta, né? Você adapta ela no momento da pipetagem. Vamos ver qual é o procedimento aqui. Olha, então vamos supor que você já ajustou aqui o volume que você quer, 546, por exemplo. Então você vai com o polegar aqui, segurando ela aqui com a mão inteira, né? Você vai abaixar ela até chegar no primeiro estágio. Não está marcado aqui, você vai sentir na mão, no tato. Você vai sentir que você vai descendo, ela vai ter uma pressão maior aqui. Você para aqui, né? Se você continuar empurrando, né, ela vai descer mais e vai dar o volume errado. Então você tem que ir descendo, parar aqui no primeiro. Na hora que você sentir ela, você para. Fora do recipiente, tá? Então parou aqui, ela está pronta para puxar esse volume aqui, ó, tá? Agora sim, você coloca no recipiente, né, a sua pipeta, ó, mantendo ela aqui. Você está segurando aqui com o polegar. Mergulhar no recipiente. Pronto, agora você vai aspirar o líquido. Então, para você aspirar, você vai usar só o 0 e 1. Aí você vai liberando aqui aos poucos. O que ela vai fazendo? Ela vai puxando aqui o volume. Ela não vai até o fim, né? Ela fica mais aqui. É um desenho que está mostrando que até o fim. Então você vai aspirar o líquido até o primeiro estágio. Aqui é um procedimento. Esse procedimento aqui, essa etapa aqui, é uma etapa que vocês têm que tomar cuidado. O que acontece muito, às vezes a pessoa não tem muita prática, chegar aqui no coisa e soltar o polegar aqui, ela vai, pum, dar um pulo lá para cima. Não pode fazer isso, porque se você fizer isso, ela vai puxar aqui com muita rapidez, pode inclusive jogar líquido lá dentro para o mecanismo dela, o pistão dela, né? Pode prejudicar lá dentro, né? E não vai reproduzir o seu volume de jeito nenhum. Ela vai ficar cheia de bolha de gotas aqui em cima, né? Então, aqui você vai soltando ela, o polegar vai soltando até você parar aqui em cima, tá? É como a pipetagem lá usando para pipete, é a mesma coisa, né? Ele vai puxando lentamente, né? Então encheu, então ela já está pronta para liberar. Aí você vai lá para o seu frasco onde você vai transferir, né? Vamos supor aqui um balão, já tem uma solução aqui, né? Você está jogando uma outra solução, no caso aqui, né? Que você quer no final, quando se homogeneizar, você vai ter uma concentração aqui conhecida, né? Aí você vai dispensar. Então você vai descer até o primeiro estágio. Aqui é a mesma coisa, não vai descer rápido também. Pode, como se você estivesse puxando um gatilho de um revólver. Não, você vai descendo ela como se você estivesse empurrando de forma uniforme. Aí ela vai liberando aqui, porque se você apertar muito rápido, pode ser que fiquem gotas presas na parede interna dela. Aí você não vai conseguir reproduzir depois a segunda
pipetagem, né? Então você vai descendo até bater o primeiro estágio. Aí sim, você vai usar o segundo estágio. Então você parou, aí você vai até o segundo estágio, para você garantir que você expulsou qualquer coisa que tenha ficado aqui dentro. É curioso notar que essa pipeta, a micropipeta, ela é uma mistura do TD com o TC, né? Por quê? Porque ela libera aquele volume, TD, to deliver. Mas ela também contém aquele volume. Sabe por quê? Porque, veja bem, quando você joga aqui, ela fica praticamente seca aqui dentro. Ou seja, a parede dela é um pouco hidrofóbica, de tal forma que ela não se molha, não fica aquelas gotinhas dentro. Ah, mas espera lá, eu estou usando minha ponteira aqui, está ficando um monte de gotinha dentro dela. O que será? A sua ponteira está suja ou já está velha, né? Então você tem que pegar uma ponteira nova ou dar um jeito de limpar bem aquela ponteira. O ideal é trocar a ponteira. As ponteiras são baratinhas, elas são vendidas em pacotes de 500, 1000, né? Então elas são relativamente baratas, né? Se começar a aparecer gotinhas aqui presas dentro da parede interna da ponteira da micropipeta, é mau sinal. Você não vai conseguir reproduzir, porque aquelas gotinhas vão mudar de tamanho da primeira para a segunda para a terceira pipetagem, né? Então ou você vai ter que proceder um procedimento de limpeza aqui bem rigoroso, com detergente ou uma outra solução, ou o melhor dos casos é trocar a ponteira, colocar uma ponteira nova, porque aquela ali já está suja. É uma indicação de que a sua ponteira, inclusive, está suja, né? Está com problemas, né? O correto, quando você escoa aqui, ela não fica nada aqui dentro. Nada, nada, nada. Ela fica como se estivesse seca aqui dentro. Aí você vai conseguir sempre reproduzir. Ou seja, ela é um misto do TD com TC. Ela não só contém, como ela libera, né? Curiosidade aí, né? Pipeta Pasteur. Pipeta Pasteur, na verdade, é um tipo um conta-gota, né? Para que você usa? Para você ajustar gota a gota, né? Por exemplo, o menisco, um balão volumétrico, principalmente o balão volumétrico, né? Quando você ajusta, né? Tem também a piceta ou frasco lavador, que é esse frasco aqui onde você faz lavagem de precipitado, né? A rinçagem, né? de uma transferência, né? Quantitativa também. Você não deve usar essa aqui para zerar, tá? Para zerar você usa sempre essa aqui, que a tentativa de zerar usando a piceta sempre é catastrófica, porque você aperta aqui, ela não tem controle, né? Pode sair muito líquido e aí ultrapassa a marca de referência. Então ela geralmente contém água, né? Para diluição e transferência de soluções ou enxágue final de vidrarias, né? Para zerar, você usa a pipeta Pasteur, né? Ou um conta-gota, né? Inclusive, ela nem possui graduação, né? Ela é um tubinho de vidro com uma borrachinha em cima, né? Que permite você pipetar. É exatamente um conta-gota, né? Com outro nome, né? Com o nome de pipeta Pasteur. Bureta. Bom, bureta também, voltando, é um instrumento TD, to deliver, ou seja, libera volumes com grande precisão e variável, né? A precisão dela é melhor do que da pipeta graduada, né? Então ela tem uma transferência muito precisa, né? Aqui, por exemplo, a de 50, ela dá um erro de mais ou menos 0,05 mililitros, né? Aqui na escala. É só saber ler direito aqui. Depois eu vou fazer também um vídeo mostrando como você faz a leitura ali. Nesse vídeo não tá mostrando como é feita a leitura. Principais cuidados. É aqui, ó. Bom, aqui já uma parte eu vou até mostrar, né? Para você ler o menisco, ou seja, tangenciar a marca de referência, vamos ver, tanto aqui para você zerar, quanto você, depois que você jogou um certo volume, você vai fazer desse jeito aqui, ó, tá? Você vai ler sempre na posição horizontal, evitar de cima ou embaixo, senão você vai ter um erro aqui de paralaxe, né? Você não vai conseguir ver. E você vai usar esse dispositivo aqui, que é o chamado papel black white, né? Branco e preto, né? Que é um papel que tem uma faixa branca e uma faixa preta. Quando você aproxima aqui, do lado oposto ao que está o seu olho, esse preto aqui reflete aqui no menisco, né? E aí o fundo branco permite que você veja com bastante clareza, né, a parte do menisco aqui tangenciando a linha. Se você não colocar isso, às vezes fica difícil você ver, aí tem uma pessoa lê uma coisa, outra pessoa lê outra diferente, né? Depende da coisa. Já com esse aqui não, ele fica quase que sem dúvida aqui para você fazer a leitura, né?
E aqui outra coisa também importante, né? Aqui eu estou ressaltando os cuidados mais importantes, né? Para quem está começando, é claro, né? A pessoa que já está com uma certa prática não vai cometer esse tipo de erro. Não deixar a bolha aqui, ó. Por exemplo, quando você enche ela da primeira vez, você não pode deixar a bolha aqui, né? Aqui tem que estar totalmente cheio do líquido, mesmo líquido, da mesma solução. E é claro, gente, esse dispositivo também tem que ser ambientalizado, né? Que tem uma ideia de como você faz uma titulação, ou seja, aqui o preenchimento dela inicial, claro que aqui também eu já estou considerando que ela foi ambientalizada, tá? Então ela já começa num estágio já, ou ela estava seca, né? Aí também. Então, por exemplo, você encheu ela aqui, estando seca, limpa originalmente, ou estando molhada com a própria solução, ou seja, já ambientalizada, quando você colocar aqui, aqui não vai encher, porque você colocou aqui, por exemplo, isso aqui fechado, né? Então, como é que você faz para tirar essa bolha? Isso aqui eu estou citando porque é um problema muito comum que acontece no início, o pessoal começa a aprender a fazer titulação, tem uma certa dificuldade, às vezes, de tirar essa bolha aqui, né? Então, aqui eu estou dando... Então, você mantém ela aqui relativamente cheia, quase cheia, vamos dizer assim, para você ter uma pressão maior aqui da coluna de líquido, e abre ela totalmente aqui, de tal forma que ela dê um espirro aqui, tá vendo? Então, quando você faz isso, ela arrasta a bolha que tem aqui. Porque se você for abrindo aqui devagarinho, o que acontece? Aqui, ó. Se você for abrindo isso aqui devagar, o líquido começa a descer gota a gota aqui. Então ele passa aqui pela lateral, cai. E a bolha continua, né? A bolha continua, a bolha não sai tão fácil. Agora, você abre totalmente, ele dá uma descida, ela consegue sair. Às vezes acontece de nem assim sair. Aí você tem que soltar a bureta do suporte, colocar o recipiente embaixo e dar um tranquinho nela aqui em cima para a bolha descer. Tá? Mas isso aí só lá na prática mesmo. Isso aí não dá para ilustrar aqui com figuras, né? Então, agora você vai preparar a bureta para o zero. Então, depois que você tirou aqui a bolha, né, você vai preencher ela para passar um pouco aqui da sua marca de referência, né? A bureta, eu esqueci de falar, ela é como a pipeta graduada, né? Ela tem o zero na parte de cima e o volume máximo que ela libera na parte de baixo. E aqui no meio a graduação, né? Então você pode liberar volume, no caso dessa aqui, entre 0 e 50 mililitros, no caso mililitros aqui, né? Existem buretas de 10, né? De 25, de 100, né? Mas no caso aqui, essa aqui é uma das mais usadas, né? É de 50 mililitros, né? Então passou ali, beleza. Passou, aí você vai. Aqui não precisa usar o conta-gotas lá que eu falei da Peta Pasteur, né? Às vezes acontece também do analista, no caso o principiante, por exemplo, colocar ela aqui abaixo, ó, e depois ir com o conta-gota até chegar. Não deve fazer isso, porque é mais trabalhoso e mais difícil você zerar. Você passa ela um pouco, aí você, é claro que ela está presa no suporte, essa aqui você não tem como tombar ela, a não ser que você solte ela do suporte. Então ela está presa no suporte, você vai tombar o seu frasco, né? Encostando aqui na lateral, tocando na lateral, você vai abrindo devagarinho, ó, a torneirinha, né? Para você zerar ela aqui, né? Zerar como? Zerar assim, ó. Tá vendo? Então ela está aqui em cima, ela vai descendo, aí você está aqui com o papel branco e preto no fundo, até ela tangenciar aqui a sua marca de referência de zero, né? Então zerou. Bom, zerou, aí você tira esse frasco aqui, é o frasco que tem o titulante, o agente titulante que você colocou aqui, e você vai fazer a sua titulação. Então você vai titulando, claro, aqui o método tradicional, vai adicionando pequenas porções aqui, né? Aqui você sempre vai agitando o frasco de titulação para homogeneizar logo aqui, a reação acontecer de forma rápida, uniforme, né? Aqui é claro que essa reação aqui tem que ser uma reação rápida e com estequiometria bem definida, ou seja, ela tem que atender todos aqueles requisitos lá da titulometria, né? Tem que ser uma reação rápida, com estequiometria bem definida, né? E ter um sistema, ter alguma característica aqui que mude a cor, no caso, né?
Se a sua solução por si só não mudar de cor próximo do ponto de equivalência, você coloca um indicador colorimétrico, né, que aí é lá da titulometria, nós vamos ver com detalhes depois. Mudou a cor, parou a titulação, né? Então aí agora está pronto para fazer a leitura aqui do volume do titulante, que é justamente do 0 até o valor que ele vai marcar. O ideal, para você não ter um erro grande, né, o que se recomenda é que você ajuste esse volume para ele dar aproximadamente 2/3 do volume total da bureta, né? Porque se você for titular e tiver um volume muito pequenininho aqui, você tá, ou você está com a sua solução titulante muito concentrada, ou você está usando uma bureta muito grande, então você poderia passar por uma bureta bem menor, né, que vai te dar uma precisão melhor, uma bureta de 10, por exemplo, né? E é claro, também tem o caso de você chegar aqui e não virar, aí passou, aí também. Ou você está usando uma bureta pequena para aquela concentração, ou a sua solução padrão que está aqui, que você está titulando, usando como titulante, está muito diluída, né? Então, também você tem que ajustar isso para você nunca passar aqui, né? Senão você vai ter que enchê-la de novo. Aí você vai ter 2 erros, um erro na medida aqui, um aqui, aí vão se somando erros, não é o ideal. O ideal é que você use aproximadamente 2/3 do volume total da sua bureta. Aqui eu não falei o balão volumétrico, né, que é aquele instrumento TC, ele contém aquele volume, né? Então isso aqui é de 100 ou 250. Enfim, tem de 100, tem de 250, tem de 500, tem de vários volumes, né? Então ele é preparo de solução a partir de outras mais concentradas, né? Geralmente esse é o uso dele. Ele tem vários volumes, né? Tem até uns bem pequenos, de 5, se bem que não é muito preciso, né? 10, né? Os mais usados são esses de 100, 250, 500, né? Ele não é indicado para você fazer uma dissolução do sólido aqui dentro, tá? O ideal para você, mesmo que seja um sólido solúvel, sei lá, você vai fazer uma solução lá de um padrão, sei lá, bifitalato de potássio, ou, enfim, qualquer solução de qualquer coisa, um padrão de cloreto, com cloreto de sódio seco, é que você não faça a dissolução aqui dentro. Você faz a dissolução num becker, por exemplo, e depois você transfere quantitativamente para ele, né? Ou seja, não é bom para você fazer agitação, ou reação química, ou aquecimento. Isso aqui você não deve fazer dentro do balão volumétrico. Você faz lá no seu becker e depois você passa para cá, quando ele estiver já na temperatura ambiente. Então aqui tem, inclusive, eu fiz uma transparência mostrando a metodologia correta aqui para você fazer uma solução, né, a partir de um sólido, né? Então você vai, nesse caso aqui, você vai pesar lá o seu sólido ao 10º do miligrama, claro, né? Você pega a massa aproximada, coloca lá e só que faz a leitura até o 10º do miligrama. Você vai passar para um recipiente, aqui porque eu falei, geralmente um becker limpo, né? Passa melhor é já você usar aqui mesmo, né? Já jogar o solvente aqui para você não ter que transferir para outro frasco, né? E você vai colocar o mínimo de volume do solvente, né? Vai jogando devagar, vai mexendo. Às vezes você tem que fazer um aquecimento, mas quando você tiver que fazer o aquecimento, você, na hora de passar para o balão, você vai ter que esperar ele chegar na temperatura ambiente, tá? Mas se você não tiver que fazer aquecimento, você vai só submetendo ele à agitação até dissolução completa, né? Aqui ó, coloquei com bastão de vidro, claro que você pode ter também aqui um agitador magnético, né? Para você fazer isso aqui, só que tem que tomar cuidado na hora de transferir, que geralmente a barra magnética que fica aqui pode atrapalhar na hora de você transferir, né? Em alguns casos pode até cair lá dentro, se for um balão muito grande, cair dentro do balão, aí pronto, já era. Então você vai dissolver tudo. Aí você vai agora, depois que dissolveu tudo, você vai fazer a transferência para o seu balão volumétrico, né? Então, por que você usa o mínimo volume aqui? Para você não correr o risco aqui de você, quando tiver a solução aqui, você ter um volume maior do que aqui, né? Então vamos supor que seja um balão de 100, você vai dissolvendo aqui até chegar passou um pouquinho de 100, já era, você perdeu, porque já está mais diluído. Você vai jogar aqui, ele vai passar a marca aqui, você não vai conseguir zerar, tem que começar de novo.
Então você vai solvendo aqui o mínimo de solvente, né, da água no caso, né, se for solução aquosa, né, e vai transferir. E você vai ter que deixar uma margem de segurança aqui para você lavar esse frasco aqui, lavar esse funilzinho, né, com a sua piceta, porque você vai ter que fazer uma transferência quantitativa, né? Ou seja, se você jogar todo esse volume aqui e ele chegar aqui bem perto, ó, também não vai dar certo mais. Por quê? Porque você ainda vai ter molhado aqui dentro com a solução, você ainda vai ter o seu funil molhado, né? Como é que você vai lavar essas paredes internas aqui dele e também do funil, se você já está no zero aqui? Aí você vai passar aqui, já era. Então, você tem que jogar o mínimo possível. Ó, você ficou aqui, aí vamos supor que acabou isso aqui, mas está aqui. Aí você ainda tem uma margem de segurança para você lavar aqui pelo menos umas 3 vezes, né, com água destilada, passar aqui também, jogar um pouco aqui. Às vezes aqui é melhor até usar com uma pipeta Pasteur, né, para ir gota a gota, né, não correr o risco de você ultrapassar, né, o volume aqui. E aí depois que chegou aqui, sim, você vai para essa etapa aqui. Aí sim, você usa a pipeta Pasteur, gota a gota, olhando aqui também na tangente, com o olho na horizontal, né, até tangenciar aqui, tá? Então você faz a zeragem gota a gota aqui, né? É muito comum realmente esse problema, pessoal que está começando, errar aqui no volume e passar aqui, ó. Se passou, já era, tem que jogar fora e começar de novo, porque você não tem mais como ter uma referência aqui de volume, né? Então você vai zerando até chegar lá na coisa. Uma coisa que eu não falei aqui também, o ideal é que essa parte de cima aqui esteja praticamente seca, né? Mas isso é bem difícil, geralmente ela fica com as gotas aqui, né? Mas também não dá um erro considerável. Bom, depois disso você vai fechar ele aqui, depois aqui, né? Depois que zerou, né? Com a tampinha, e aí você vai fazer a homogeneização por inversão, tá? Por que inversão? Porque como essa haste aqui é muito fina, se você só balançar ele e girar assim, não vai homogeneizar isso aqui de jeito nenhum. Agora, quando você inverte essa parte aqui que tem o ar, vai subir uma bolha. Aí, você fizer isso aqui umas 3, 4 vezes, você consegue uma homogeneização completa, tá? Não, desculpa. Aqui, fim da apresentação, ainda tem um detalhe que eu tenho que falar. Muitas vezes, depois que você faz essa homogeneização aqui, depois você coloca ele na posição normal, às vezes isso aqui fica abaixo. Por quê? Ele pode perder um pouco aqui pela tampa, a tampa pode não estar muito firme, né? E quando você colocar ele de novo lá, isso aqui está baixo. Mesmo que esteja baixo aqui, não jogue de novo solvente. Por quê? Porque isso aqui já foi zerado. Se ele perder um pouco aqui, não tem problema, porque o principal está aqui, ó. Ou seja, o volume que ele mostra aqui é daqui para baixo, tá? Aqui o ideal é que estivesse seco. Então, às vezes, quando você faz a inversão, e você para ele lá de novo, isso aqui fica menor. Então, acontece muito esse tipo de erro. A pessoa pega lá, pega a sua peta, aí zera de novo, saiu do zero. Não. Mesmo que ele fique baixo, é normal que ele abaixe mesmo um pouco, né? E já tá, a solução já está pronta, já está bem uniformizada, tá bom? Bom, gente, era isso aí que eu ia apresentar. Realmente é só mesmo a apresentação do material e alguns procedimentos básicos da química analítica clássica, né, da qualitativa e quantitativa. É lógico que tem uma série de detalhes aí que vão ser apresentados na hora que vocês realmente forem fazer os procedimentos, né? Então é isso aí, obrigado por assistir e até a próxima.